Guardem a historinha que ao longo da aula eu vou recapitulando vários pontos importantes e vou fazendo um link da história clínica com a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Adorei esses gifzinhos de cocôzinho. Então vamos lá, ó. Constipação intestinal, gente, é aquela coisa que quase todo mundo sabe mais ou menos o que é. Mas quando eu vejo os alunos, por exemplo, faz a história lá com a mãe, e aí eles vêm passar o caso para vocês. Você pergunta, mas como que tá o ritmo evacuatório, qual que é a frequência da criança e tal. Aí ele fala assim, a mãe falou que é normal. O que se chama de normal? O normal é muito subjetivo, tá? Então a gente tem que saber fazer essa escala direitinho do que é considerado como normal e o que não é, tá certo? Então a gente tem, por exemplo, as evacuações normais, elas são de 3 a 4 vezes ao dia, geralmente na primeira semana de vida. Lógico, tem criança que faz mais, tem crianças que fazem menos, tá? E depois 2 vezes ao dia até os 3 aos 4 anos de idade, e a partir disso é de uma vez ao dia ou em dias alternados, tá? Essa é uma frequência normal. Só a frequência não vai te dar o diagnóstico de constipação intestinal. Vou falar para vocês os critérios de Roma 4, mas a gente tem que ter em mente mais ou menos a frequência, tá? E lembrar que a constipação ela é uma das principais causas de busca ao atendimento de emergência por dor abdominal. Então, as grande parte das dores abdominais que a gente vai atender na emergência são por constipação, tá? Eita. E ela pode ser também o único sintoma da constipação, porque às vezes a criança vai ter esses escapes de fezes, até mais amolecidas, e a mãe às vezes não percebeu tanto, não tem tanto cuidado assim na questão do hábito intestinal da criança, e a mãe acaba deixando isso passar e acha que a criança, na verdade, tem diarreia, quando na verdade a criança está constipada. Então a gente tem que fazer uma boa história clínica para identificar isso aí. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Essa é a escala de Bristol. Eu gosto demais da escala de Bristol. Eu tenho uma fotinha salva no meu celular que eu sempre mostro para as mães das crianças, para elas me falarem de 1 a 7 como que está o cocô da criança, tá? É uma forma menos subjetiva de avaliação. E eu sempre pergunto para a criança assim, seu cocô é de bolinha ou é de salsicha? Sabe? Que aí ajuda a criança, a gente adora fazer essas analogias com comida, né? Nada legal, mas a gente acaba fazendo para poder facilitar para a criança contar para a gente, tá? Então, o que eu preciso perguntar numa criança que chega com uma história de dor abdominal a princípio? Pensando em relação às fezes. Frequência e consistência dessas fezes, qual que é o tipo, né? A sua característica. Se a criança tem algum comportamento de retenção, então eles chamam até de balé da retenção da constipação. A criança fica, às vezes, nas pontas dos pés, contrai o glúteo, ela se esconde geralmente, e aí às vezes os pais acham que essa criança ela tá fazendo força para fazer cocô, quando ela tá com vontade de fazer cocô, quando na verdade todo aquele movimento dela é para não fazer o cocô, tá? E a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Sangue nas fezes, a frequência, se tem incontinência, isso é muito importante. Se tem dor abdominal também, se essa dor abdominal melhora com a evacuação, que a gente pensa também mais em constipação e não tanto em uma síndrome do intestino irritável, por exemplo, que a gente vai falar sobre isso, tá? Se tem algum sintoma urinário associado, porque a constipação fica aquelas fezes endurecidas ali na ampola, ela pode comprimir o seu trato de urinário ali e aí dificultar o seu esvaziamento vesical, predispor à infecção urinária, ou tem alguma coisa, por exemplo, uma bexiga neurogênica, ou um paciente com espinha bífida, né? Pode ser uma espinha bífida oculta, mielomeningocele, que pode estar alterando essa inervação, tanto da motilidade intestinal quanto da motilidade vesical, e dificultar essa questão tanto da liberação de urina quanto de fezes e ser uma causa única para as duas situações, tá? Então, pode ser, a gente tem que pensar numa causa para os dois, para o distúrbio miccional e o fecal, ou o próprio fecal pela compressão extrínseca fazendo alterações urinárias, tá bom? Sobre hábitos alimentares, é muito importante, né, perguntar. Eu sempre brinco que eu falo que as crianças hoje em dia só comem cimento, né? Porque é tudo farinha. É bolo, bolacha, pão, tudo farinha que vira cimento e que dificulta a criança evacuar, né? E poucos leguminosos, poucas fibras, tá certo? Isso é um fator desencadeante. Então, putz, a criança sempre foi constipada? A partir de que idade que começou isso? Até para a gente pensar em outros diagnósticos, né? Diagnósticos orgânicos. Que idade que começou?
Ah, é muito. Eu já vi mães, por exemplo, ele começou a ficar assim depois que eu me divorciei do pai. Então, assim, temos que perguntar sobre isso, tá? Tô falando muito rápido, gente. O Eric falou só um pouquinho mais devagar. Tá bom, tô indo, tá? Eu sou meio taque, assim, mas aí vocês me dão uma chamadinha, eu vou mais devagar, tá bom? Beleza? Entendido? Se ficar alguma dúvida, vocês me falam. Alguma das coisinhas que eu falei aqui, eu vou repetir um pouquinho ao longo da aula, tá?